Olá, primeiro ano, beleza? Tudo jóia com vocês? Eu espero que sim, espero que todos aí estejam bem, estejam tranquilos. Espero que em todas as matérias aí vocês tenham se saído bem na pontuação de vocês, que tenham podido aí, que tenham alcançado, na verdade, a média máxima aí para que não fique aí na dependência de algumas matérias. E vamos seguir. Hoje nós vamos passar a correção da nossa avaliação e quero deixar você assim atento, pedir para você ficar atento depois, dar uma olhada com cuidado. Nós vamos corrigir aos poucos e quero já corrigindo, eu percebi também, quero pedir desculpa a alguns erros aí, digitação aí com algumas palavras aí, mas graças a Deus que eu percebi que mesmo assim vocês entenderam. Legal. Perdoa aí alguns erros que aconteceram aí de escrita, né, mas que eu vi que não atrapalhou vocês aí a fazerem a prova. Bacana. Então vamos, né, a correção. E uma coisa, que vocês acabaram se dando bem no primeiro ano. Eram 8 questões e acabou que nós fizemos 6 questões para vocês. Mas claro que o erro não foi de vocês, o erro foi meu, então vocês não serão prejudicados por isso. A prova valia 8 pontos e vai continuar valendo 8. Então quem acertou as 6 ficou com 8, quem acertou 5 ficou com 7 e assim vai. Então algumas questões estão valendo um pouquinho mais para você não ficar prejudicado aí na sua nota. Vamos então passar aí a correção. A gente vai bem devagarinho, nós vamos comentando cada questão que a gente vai falando para vocês, a gente vai comentando cada uma para que fique bem claro. E foi matéria dada, bem tranquila. As provas, a prova foi bem tranquila também. Como eu disse, eu espero que você tenha feito assim com muito cuidado, avaliando cada questão, não respondendo com pressa. Então a questão de número 1 diz o seguinte, começa dizendo assim, futuro é o intervalo de tempo que se inicia após o presente e não tem um fim definido, certo ou errado? O que nós falamos do futuro, em relação ao futuro? Nós falamos que só Deus sabe o futuro. Nós não temos condições de saber o que vai acontecer amanhã, daqui a 5 minutos, alguns segundos, enfim. Nós não temos condições de saber de nada disso porque é futuro, é algo que ainda vai acontecer. E o que vai acontecer nós não temos condições de saber, não temos como prever, mas a gente tem como se preparar para o futuro. Como vocês estão se preparando para o futuro. O fato de vocês estarem estudando, frequentando uma boa escola, tendo bons professores, prestando atenção nas aulas, lendo bastante, se esforçando ao máximo para conseguir o objetivo de vocês, não é decorar, é aprender. Vocês estão caminhando para o futuro. Não sei se alguns fazem cursos além de estudar. Enfim, então são situações que vocês vão plantando para poder colher mais à frente. Quanto melhor preparado vocês estiverem, mais qualificados vocês vão estar naturalmente e as oportunidades, porque todos terão e terão oportunidades, elas vão surgindo naturalmente dentro de toda uma situação que vocês mesmos estão buscando. O que não pode é ficar aguardando o futuro sem um preparo para o mesmo. Que vocês já estão pensando na faculdade daqui a pouco, término do ensino médio, no terceiro ano. Vamos pensar em pré-vestibular, vestibular, faculdade. Inclusive eu já fiz, já perguntei para vocês sobre profissão e todos responderam, pelo menos que 2 profissões aí escolheram, que hoje, claro, né, e provavelmente alguns, a maioria não muda, vão seguir por esse caminho.
vão escolher fazer essa e essa área, estudar essa e essa área, que a que mais, ou as que mais se identificam com vocês, ou vocês se identificam com elas. Isso é bacana. Então, isso é uma preparação para o futuro. Então, diz aqui a questão: futuro é um intervalo de tempo em que se inicia após o presente. Então, hoje é o presente, amanhã é o futuro. Amanhã é o presente, depois da manhã é o futuro. Então, nós precisamos viver hoje, que é o presente, aguardando chegar amanhã. E precisamos nos prevenir. Vocês também precisam se prevenir, vocês precisam se preparar. E quando a gente fala em futuro, não é chegar de qualquer jeito no futuro, é chegar e chegar bem. Portanto, é importante, né, essa questão que eu espero e eu sempre desafio vocês a pensarem, não só responder as questões para poder tirar 10, para tirar a nota máxima, enfim, para ficar o conceito alto. Claro que é importantíssimo tirar nota boa, mas o que eu estou dizendo é não fazer só por fazer. É avaliar a frase, é ver qual o sentido que tem para você, é ter a percepção da importância, né, que tudo isso tem para você, dentro de um contexto, como eu disse, de educação, de preparação para algo que já tem acontecido, que já está no primeiro ano do ensino médio, e vai chegar naturalmente ao segundo ano, ao terceiro ano, como eu disse, faculdade, por aí vai crescer, vai amadurecer. Então é importante, né, plantar agora para colher depois. Isso é futuro. Então a resposta da primeira questão é: futuro é um intervalo de tempo que se inicia após o presente e não tem um fim definido. Certo ou errado? A resposta é certo, correto, né? Porque realmente o nosso futuro ele vai chegar a cada dia que Deus nos concede viver, ele vai chegando. Então é um intervalo que se inicia após o presente e não tem um fim definido, porque nós não temos condições de saber, como eu disse, o futuro. Vamos à segunda questão aqui, a número 2, que é o seguinte: lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, baseado nesse versículo, eu fiz o seguinte: Jeremias, capítulo 29, versículo 11, fala dos bons planos de Deus, verdadeiro ou falso. Falei bastante sobre isso e talvez você não tenha acertado porque na hora de fazer a avaliação não pegou, né, a Bíblia lá para dar uma lida. Não sei quantos acertaram, já corrigi naturalmente, mas a resposta é verdadeira. Jeremias 29:11 vai dizer, Deus vai dizer o seguinte: eu é que sei os planos que tenho para vós, planos bons, de dar esperança, de lhe dar um futuro. Olha a palavra futuro de novo aí, né? Os planos de Deus são bons, são perfeitos e tem tudo a ver em nos dar um futuro, porque Deus ele planejou. Deus não pode planejar nada de ruim. Quando Deus cria o ser humano, nós já falamos sobre isso, Adão e Eva, ele coloca tudo diante de Adão e Eva e deixa que eles vivam com o seu livre-arbítrio, mas com um futuro promissor, que se eles fizessem o correto, o futuro deles seria bom. A gente sabe que lamentavelmente não é isso que acontece, mas o grande barato, e é uma verdade absoluta, incontestável, é que Deus tem para você, tem para mim, tem para cada um ser humano um futuro muito bom, que nós chamamos assim de futuro promissor. Claro que os desafios, eles não deixam de existir por isso. Não é fácil conquistar um espaço, não é fácil conquistar, como dizem alguns, um lugar ao sol, mas é por isso que você está se preparando, como eu disse na primeira questão. Você está se preparando, você está se qualificando e, naturalmente, continuando assim, você vai alcançar os seus objetivos. Então, é verdadeira a resposta, né, da segunda questão, que Deus tem coisas boas, tem planos bons para nós. A terceira questão
Diz assim: escolha a opção correta nas questões abaixo. E diz: maturidade tem a ver com o desenvolvimento. Letra A, emocional. Letra B, físico. Letra B, organizacional. E letra D, impessoal. Então você teria que escolher uma dessas opções. Então, e eu já falei que as nossas escolhas têm tudo a ver com aquilo que nós somos, tem a ver com tudo aquilo que nós vivemos e tem a ver naturalmente com o nosso emocional, com a preparação de moral, intelectual, de caráter, e isso passa pelas nossas emoções, pelas nossas faculdades mentais. Então a resposta correta aí seria a letra A. Maturidade tem a ver com desenvolvimento emocional, porque a maturidade não tem a ver com físico, não tem a ver com organização, não tem a ver com nada impessoal, tem a ver com emocional. Você vai se qualificando, você vai aprendendo, você vai se preparando e naturalmente você vai alcançando um grau de maturidade, que é natural. É muito natural isso. E crescendo a cada dia e se desenvolvendo a cada momento, porque é isso que acontece. Claro que, a gente falando aqui do aspecto físico, é importante, sim. E adolescente nessa fase, né, cheio de crises, como eu já disse para vocês, que procura ter o corpo que não é o corpo, talvez nem que você gostaria de ter, mas é aquela coisa de que as pessoas dizem que você precisa ser assim assado e alguns acabam cedendo, mas a grande verdade é que maturidade começa e termina com a mente. Sua mente saudável, pensando em coisas saudáveis, lendo coisas bacanas que vão te edificar, aprendendo com quem sabe mais do que você, sabe mais do que a gente. Às vezes nós precisamos parar para pensar um pouquinho, porque na nossa impetuosidade jovem assim, a gente acaba achando que sabe tudo, né? A gente confunde força física, que se tem muito na juventude, porque as coisas a gente acaba, se não tivermos cuidado na adolescência, na juventude, a gente querendo ganhar o chamado no grito. Quem fala mais alto ganha, não é assim? Mas não é, a maturidade não é isso. A maturidade tem a ver com todo, tem a ver com tudo, com a conjuntura, mas tem a ver principalmente com a sua mente, com o que você pensa, né? Com as pessoas que você ouve, com aquilo que você lê, com o seu aprendizado. Então é preciso, e eu sempre falo isso, deletar. Claro que a gente escuta tudo, coisas que a gente não gostaria de escutar, a gente acaba lê às vezes coisas que a gente não deveria, né, para ler, até acontece, mas é preciso reter, guardar sempre o que é bom, e o que não é bom se deleta, se joga fora, se deixa para lá, porque não vai edificar, não vai amadurecer. E eu até falo assim, se a gente convive só com gente boba, a gente fica bobo também, né? Se a gente convive com pessoas também, não que a gente vai evitar aquelas pessoas que têm menos de maturidade, não estou dizendo isso, porque a gente precisa se relacionar com todo mundo que está ao nosso redor. O que eu estou dizendo é que nós devemos estar próximos, bem mais próximos a pessoas que vão nos acrescentar alguma coisa. Fato. Porque se a gente não se relacionar com pessoas que podem nos passar conteúdos, bons conteúdos, a gente não aprende. E nós não deixamos de aprender nunca. Nós estamos sempre aprendendo, nós estamos sempre, precisamos estar sempre com a nossa mente aberta para ouvir aqueles que sabem mais do que a gente. E mesmo quando a gente não concordar, que a gente acaba cometendo assim, eu não concordo e deleto. Não, se não concorda, tem problema, mas pelo menos para pensar se o que a pessoa falou tem razão
ou não. Então é o seu emocional, né, que precisa funcionar de uma forma equilibrada. É você ir amadurecendo passo a passo, não querer correr demais, mas também não ficar parado no todo. A gente não está aí, eu falo isso também, a gente não cobra que você seja adulto, que você ainda não é, mas dentro da sua idade, dentro daquilo que você tem aprendido, é preciso ter o amadurecimento da idade. Ou seja, não ser esperto demais e também não ser bobo demais, digamos assim. Então, a questão número 3 aí, maturidade tem a ver com desenvolvimento, a resposta certa é emocional. Coloque sua emoção em dia e você verá que você terá, reagirá, melhor dizendo, de forma muito mais tranquila às situações que te cercam e que mais na frente vão cercar você. Ou seja, são desafios que você vai ter que passar naturalmente. Questão número 4 diz assim: a maturidade está relacionada à pessoa que alcança completo. Aí letra A, amor. Letra B, desenvolvimento. Letra C, submissão. Letra D, sistema. Se você for ver bem, você vai por eliminação e você vai ver que você mataria essa questão assim, fácil, fácil. De forma assim, bem tranquila, sem nenhuma crise, porque diz a maturidade está relacionada para alcançar o quê? E na pergunta, e na questão 3 eu respondi essa aqui já tem a resposta, né? Sistema. Nada de sistema, sistema é uma outra coisa. Submissão. Autoridade relacionada à pessoa que alcança submissão? Não. Pessoa que alcança o amor? Não. A resposta certa aí seria desenvolvimento, que já está lá na questão 3. Assim, maturidade tem a ver com o quê? Com desenvolvimento. Então, a maturidade está relacionada à pessoa que alcança o quê? Desenvolvimento. Desenvolver é necessário. Eu brinco, mas eu brinco de forma séria com vocês. Falo assim: adolescente, e não só adolescente, mas alguns seres humanos, algumas pessoas, parece que vê ao mundo, nasceu, cresceu, vive de qualquer maneira e está esperando a morte chegar. Mas não é isso que Deus planejou para você, não foi isso que Deus planejou para mim, não foi isso que Deus planejou para nós. Deus quer que a gente faça diferença onde quer que nós estejamos, é uma diferença para melhor. Não é ser mais um, é ser um. Porque de mais um já tem um monte aí. Não estou dizendo de simplicidade, de ser simples, não é isso. Eu acredito que quanto mais capacidade, mais simplicidade a gente precisa ter. Não é jogar o que a gente sabe na face, na cara de ninguém, não é isso. Mas é se envolver dentro daquilo que você, dentro do seu aprendizado, é se envolver aonde você está de uma maneira onde você vai contribuir com aquilo que você sabe. Você vai desenvolver tudo aquilo que você aprendeu, seja em qualquer área que você vai atuar e já atua como adolescente, a sua capacidade que você tem aprendido em prol de coisas bacanas. A nossa mente ela é muito esperta, adolescente é muito perspicaz, é muito inteligente, tem respostas muito rápidas e, enfim, num diálogo, por exemplo, você sempre se sobressai, principalmente com pessoas que, como vocês dizem, não estão antenadas, porque vocês se desenvolvem muito rápido e hoje o mundo da internet, o mundo da tecnologia da informação, trouxe assim coisas, claro, boas, mas ruins também, mas trouxe assim, tá formando os adolescentes, formando entre aspas, a formação você tem, a boa mesmo informação é com seus pais, mas também a própria tecnologia traz
né, coisas muito bacanas que vão acrescentar para vocês e para nós também, adultos, algo que vai nos levar a aprender, a desenvolver algo melhor, nos capacitar melhor. Essa é a frase, nos capacitar melhor. Então, o desenvolvimento ele é necessário em todas as áreas. Mas quando a gente fala em desenvolvimento em todas as áreas, a gente fala nas áreas onde você tem mais propensão, gosta mais de certas áreas. Porque a gente não gosta de tudo, a gente não domina tudo. Mas começa a botar na sua cabeça, né, que dentro da área que você... Por exemplo, tem pessoas que é boa para orientar o outro. Tem uma palavra cordata, tranquila, não se estressa com facilidade, consegue numa conversa, por mais complicada que seja, consegue ter uma resposta bacana, consegue ter uma palavra para amenizar quando a situação não está bacana. Então isso é uma capacidade que você pode ter. Tem outros que conseguem assim, né, de um jeito muito bacana, né, com um abraço, conseguir trazer a pessoa para perto, com um olhar, né, fazer com que a pessoa se com carinho. Então, existem várias formas, né, que você, dentro da sua capacidade, aquilo que Deus colocou já em você, você só vai desenvolver, você vai descobrindo as áreas que você gosta de atuar e você vai se desenvolvendo mais naquelas áreas, vai se desenvolver em outras também, em vários aspectos. Por exemplo, na educação, alguns escolheram querem ser engenheiros, médicos, matemáticos, enfim. Então, em todas as áreas que você vai se desenvolvendo, você vai poder abençoar e poder ajudar muita gente. E isso faz parte, né, do ser humano, esse desenvolvimento. Então, a questão número 4 diz: maturidade está relacionada à pessoa que alcança completo desenvolvimento. Ser imaturo é muito ruim. A imaturidade leva a riscos desnecessários, porque o imaturo ele toma decisões baseado no momento, impensado, emocionalmente falando, desequilibrado. Então a emoção fala mais alto do que a razão. E quando se busca se desenvolver, crescer, amadurecer, o equilíbrio fica bem maneiro, bem bacana. Então, busca aí a cada dia o seu desenvolvimento, porque isso é muito bacana e, como eu disse, o maior beneficiado é você mesmo e você vai poder com certeza beneficiar, abençoar um monte de outras pessoas. Questão número 5. Vamos lá, questão 5, diz assim: honra é um princípio que leva alguém a ter uma boa conduta. O que é conduta? É saber se comportar. É ter um comportamento adequado onde quer que você esteja. E eu já falei sobre isso nas aulas. Lamentavelmente, eu sei que você não faz isso, mas lamentavelmente você já deve ter visto, a gente vê um comportamento inadequado e nos lugares onde a gente vai. Nós temos lugares de livre acesso, mas não deixa de ser restrito, apesar de ser livre. Por que eu chamo de restrito? É restrito para mim, é restrito para você. Porque lá também tem pessoas, ou seja, há um limite. E eu e você, nós precisamos nos conduzir nesses lugares de forma assim, aonde a gente não avance o sinal, digamos assim, para colocar o outro ou outras pessoas numa situação complicada. Eu citei já alguns exemplos dando aula de conduta, por exemplo, quando a gente está no cinema, quando a gente está no shopping, e dependendo do que for, a gente precisa ter todo um comportamento. Você não imagina estar no cinema e o outro ficar ligando para alguém no viva voz, ou mesmo que não seja no viva voz, mas falando atrás de você porque está falando com alguém, ou acende a luz da lanterna do celular e na hora que você está vendo o filme, ou já viu o filme, ou já viu o filme e fica contando o filme para você ouvir, não é desagradável?
questão de saber se conduzir. Isso é conduta. Então, existem pessoas, lamentavelmente, que por falta de maturidade não sabem como se conduzir. E quando a gente fala de honra, é um princípio que diz o seguinte: ter uma boa conduta. Então, honra é um princípio que leva a boa conduta, é respeitar o outro. E honrar quem? Todo mundo. Seja criança, seja junior, seja adolescente como você, seja jovem, seja adulto. Não importa, o princípio da honra ela não muda, independente de quem quer que seja. Não existe idade para que você honre alguém. Não existe limite de idade. É preciso honrar todo mundo. E a Bíblia fala sobre isso. Dê a cada um o que lhe é devido. A quem honra, honra. E todos merecem a nossa honra. Até porque nós não podemos julgar as pessoas. Cada um é do seu jeito. Eu não posso ter um comportamento, você não deve ter um comportamento, eu também não, baseado naquilo que o outro faz ou deixa de fazer. Eu sou eu não sou ele, eu não sou todo mundo e você também não é. Então é preciso que a gente honre pessoas. Então a questão número 5 está correta. Honra é um princípio que leva alguém a ter uma boa conduta. A resposta é correta. A afirmativa está correta. E a número 6 e último, diz o seguinte: oportunidade, qualidade ou caráter do que é oportuno. O que são oportunidades? Chances. Chances. E aí, você tem? Sim, eu tenho. Sim, todos nós temos oportunidade, todos nós temos chance, todos nós. É porque às vezes os nossos devaneios, porque fulano tem mais oportunidade que eu, e não sei o que eu não tive chance. De uma maneira ou de outra todos nós temos. Por quê? Porque cada um vem de um lugar diferente, cada um vem de uma família diferente, uma cultura diferente, uma educação diferente. Então, você pode até não ter, no sentido de profissão ou de estudo, as mesmas chances, digamos assim, de estudar no mesmo colégio que o outro, mas você estuda. Independente do colégio, então você tem chance de estudar. Você tem oportunidade de crescer, porque oportunidade é para todas. Até porque se não fosse assim, a Bíblia estaria mentindo e Deus não pode mentir. Que ele diz que o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos. Diz assim, o bom sol, o sol de Deus, é sobre todos. Então, Deus ele deu oportunidade para todo mundo. O simples fato de eu e você estarmos vivos é uma oportunidade que Deus nos dá. O problema é como nós aproveitamos as oportunidades. Isso faz toda a diferença. A gente tem visto aí que existem hoje excelentes profissionais que durante muito tempo moraram na rua, estudavam na praça, iam para a biblioteca pública que ficava lá, e tem história, se procurar na internet você acha, que passou em medicina, passou em engenharia, passou em não sei o quê, enfim. De vez em quando tem essas reportagens boas aí. Isso serve para incentivar você, para ver que você está tendo oportunidade de crescer e se desenvolver. Então, é aproveitá-las, é não deixar passar, porque o grande desafio é quando as oportunidades chegam, não deixar passar, porque elas passam, não é que a gente não vai ter outras, não é que você não vai ter outras, mas quando a gente deixa passar as oportunidades, elas podem demorar de novo a vir. Vamos citar um exemplo aqui, você está estudando, você vai chegar no ensino, daqui a pouco está terminando o ensino médio, e aí aparece a oportunidade de você fazer um curso bom para você, maneiro. Alguém oferece, tem uma chance, você fala assim, agora eu não vou não, deixa para mais tarde. Claro que você, com seus pais, vão pesar na balança se é bacana, se não é, tal. Estou citando só um exemplo. Claro que isso tudo vai ser levado em consideração,
mas é uma oportunidade. E aí tem que pesar para ver se é a hora, se não é, e se perceber que é o momento e você não vai, está perdendo uma oportunidade, certo? Então são essas coisas. Então, oportunidade, né, a qualidade ou caráter do que é oportuno, verdadeiro ou falso. Verdadeiro, porque oportunidade tem a ver com oportuno. É o momento que chega e a gente precisa, você precisa, eu preciso, nós precisamos estar atentos às oportunidades. Valeu, tchauzinho, até a próxima. Corrija aí e eu espero que você tenha acertado todas. Valeu!